os 5 argumentos favoritos dos adoradores de Moloque que querem que sacrifiquemos crianças no ventre de suas mães, começando pelo primeiro que parece ser o favorito deles, a ideia de que a mulher tem que escolher o que vai fazer com o corpo dela, independente de quem vai ser prejudicado com isso. E seguindo as premissas desse argumento, nós podemos dizer também que o motorista do ônibus pode jogar o seu ônibus na ribanceira, porque o ônibus é dele e, em última instância, ele tem direito de decidir o que fazer. Mesma coisa vale para o piloto de avião ou qualquer um. Bom, a lógica desse argumento é completamente distorcida, negando o fato de que uma pessoa que tem uma vida em gestação dentro de si, ela tem uma responsabilidade para com essa vida e não um direito de acabar com ela. Assim que o mundo foi feito, foi dada às mulheres, às mães, essa responsabilidade, essa dádiva de conseguir gerar a vida dentro de si, o que é ao mesmo tempo uma responsabilidade e não um direito de provocar um massacre. É bem o contrário uma coisa da outra. E veja só, tanto é assim que se nossas sociedades interpretassem a maneira feminista, interpretassem dessa forma moderninha, nós não teríamos uma sociedade hoje como nós temos, tá bom? A sociedade só chegou até o ponto em que chegou porque a maternidade sempre foi interpretada como uma grande dádiva e uma responsabilidade, e não como um grande problema, uma tragédia e um direito de cometer um ato abominável desses. Esse, é claro, é o primeiro argumento, mas ainda tem outro. Eles adoram dizer que a interrupção da gravidez é ok porque o feto não sente dor até sei lá quantas semanas. Então esse argumento se baseia na lógica de que é aceitável findar a vida de um inocente desde que esse não sinta dor. Estão entendendo a premissa em que se baseia esse argumento? Eu acho que essa é uma premissa inválida para a construção de uma sociedade. O mundo ao nosso redor não pode se sustentar tendo como base a ideia de que é válido findar a vida de inocentes caso eles não sintam dor. Então você pode jogar uma bomba nuclear, joga uma bomba de hidrogênio ali, as pessoas que estiverem no raio da primeira, no início da explosão, elas não vão sentir dor, tá bom? Elas não vão sentir nada. No máximo um calorzinho por 1 milésimo de segundo. Isso seria válido? Não seria. Então você não constrói uma sociedade tendo como base uma premissa como essa. E, além disso, eles gostam também de argumentar o seguinte, que é melhor você interromper a gravidez do que deixar a criança nascer e ficar sem ter quem a adote ou viver na pobreza. É o mesmo tipo de argumento anterior. Então as pessoas pobres elas poderiam ser eliminadas. De acordo com esse argumento é assim. Eu não acho que seja um argumento válido para construir uma sociedade. Vocês coloquem aí nos comentários. O que eu estou fazendo aqui é uma coisa simples e rápida, analisando as premissas nas quais esses argumentos feministas, esses argumentos malucos, eles são construídos. Não vou me aprofundar demais em nada, vai ser um vídeo curto, rápido, abordando ponto a ponto sobre cada uma dessas questões. Vamos lá. O fato de que alguém não vai ter uma vida abastada é um motivo para que essa pessoa não tenha uma vida? Talvez o grande problema que nós tenhamos que nos debruçar seja o seguinte: por que ter filhos tem se tornado tão caro? Quem tem a culpa pela inflação que corrói o poder de compra das famílias, enriquece cada vez mais empresas multibilionárias e governos corruptos? Quem é o culpado que está fazendo isso, tanto no Brasil quanto no resto do Ocidente? A gente tem que se debruçar em cima dessa pergunta. Eu vou gravar um vídeo sobre juros que explica grande parte desse problema, porque uma coisa que eu percebi nesse debate todo sobre aborto é que gravidez deixou de ser uma dádiva aos olhos das pessoas e começou a se tornar uma punição. Isso aí é graças ao feminismo e à dilapidação do patrimônio das famílias que tem sido tocado pelos governos. Os governos que estão o tempo todo taxando ganhos, taxando heranças, taxando propriedade, o que torna quase impossível você garantir um sustento para os seus filhos.
porque a partir do momento que o governo ele vai dilapidando o valor do seu patrimônio todos os anos com taxa sobre propriedade, você não consegue deixar nada para o seu filho, você não consegue sustentar a sua família, e aí uma segunda criança, aí até a constituição de uma família, ela se torna um fardo exatamente como os satanistas querem. Mas vamos lá, temos mais argumentos legais. O argumento do artigo 213 do abuso, de que é legítimo findar uma gravidez se a concepção for fruto de um artigo 213. Eu não vou falar a palavra aqui que o YouTube não gosta. Bom, vamos lá. Então você vai ter que me mostrar com a lógica que é válido findar com a vida de um inocente porque ele foi concebido por um culpado. Você vai mostrar com lógica que é válido, que a vida de um inocente não tem valor. Você precisa provar isso de alguma maneira. E você pode trazer para esse discurso argumentos utilitários sobre o bem-estar da mãe, sobre o estigma social, etc. Eu concordo com esses argumentos. Eu acho que se você quiser fazer uma lei com base em utilitarismo, tudo bem, a gente já tem uma lei assim, e eu não vejo grandes problemas nela. Mas eu não consigo achar que isso está certo. Eu convido você até, né, a escrever aqui nos comentários. Existe algum argumento lógico, um argumento ético para desvalorizar completamente a vida do inocente? E, né, o último argumento que elas gostam de usar, né, não é nem um argumento sobre a questão em si, mas sobre quem defende a agenda, é a tática do espantalho, né? É a questão de dizer que só é contra a interrupção da gravidez quem é machista, quem é religioso, e eu digo que sim, exatamente isso. Nosso mundo foi construído nas mãos, né, com as mãos de homens cristãos. E é assim que nós devemos defender o nosso mundo, defender a nossa civilização, com homens cristãos garantindo que a barbárie não vai se instaurar. Foram homens que acabaram com a barbárie em Cartago. O exército romano que acabou com o sacrifício de bebês que eles faziam a Moloque, ou sei lá qual era o demônio venerado naquele inferno. Eles foram lá, acabaram com tudo e jogaram sal no chão. Foi muito bem feito. Então, homens cristãos são o que sustenta a sociedade e eu acredito que deve continuar sendo assim. Um abraço para todos e não se esqueçam de dar like no vídeo, compartilhar, tá bom? Não se esqueçam de mandar esse vídeo para aquela amiguinha feminista que vai odiar cada minuto do que eu disse aqui.